Fabio, primeiro falar do sorteio. O grupo difícil, o Borja falou, o Paulistão é isso, né? É difícil. Mas um pouquinho ingrato, talvez, né? Palmeiras, Mirassol, alguns times aí que estão lá no topo do Campeonato Brasileiro. Sua avaliação sobre esse grupo da Portuguesa, claro, tem que esperar a tabela, né? Jogo em casa e fora, mas sua avaliação sobre esse grupo. Boa noite. Boa noite a todos. Você acaba tendo uma competição de um nível muito alto, o Campeonato Paulista a gente sabe, e dificilmente você vai ter um desequilíbrio técnico muito grande. Nós temos ali o nosso campeonato, que é o nosso campeonato de manutenção na Série A do Paulistão, isso tem que estar muito claro, acho que para o torcedor. É óbvio que sempre quando você entra numa competição você quer um passo a mais, mas o nosso campeonato é um campeonato, eu falo assim, muito de fazer um trabalho sem sustos, sem correr grandes riscos em relação principalmente à questão do rebaixamento. Então, o nosso campeonato, teoricamente, é o campeonato de dentro do grupo nosso e mais o campeonato dos 2 jogos, que são as equipes que estão realmente ou subindo, ou equipes que que tiveram uma classificação um pouco abaixo da nossa esse ano. Então essa é a nossa ideia desses 5 jogos. Tem 5 jogos para nós que vai definir muita situação, depois nós temos mais o jogo do Mirassol, nós temos mais 2 jogos contra times grandes, são jogos difíceis, mas a gente vai tentar fazer o possível para conseguir tirar algum ponto. Mas são 5 jogos para nós, que são fundamentais para a nossa manutenção em relação ao ano de 2026 do Paulistão. Queria que você falasse um pouco dessa experiência que você traz para a Portuguesa. Ano passado começou a campanha do título da Libertadores do Botafogo e nesse ano teve passagens por Juventude e Atlético Goianiense. São campeonatos diferentes, é um nível muito alto, você jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, tive a oportunidade de jogar, tive no ano passado Libertadores também, esse ano a Série B. Então você acaba trazendo isso para dentro do processo. A gente sabe que o campeonato hoje, o Paulistão é um campeonato de muitos clubes de Série A, B e C, que estão acima hoje da Portuguesa, e isso faz com que a gente consiga, daqui a pouco, competir, daqui a pouco equilibrar um pouco mais o jogo, por estar acostumado a jogar grandes jogos, com grandes clubes também, de divisões maiores do cenário brasileiro. Então isso é uma experiência que a gente traz também para dentro da Portuguesa, para a gente consiga fazer bons jogos e conquistar um bom resultado também. Fazer uma agora? Bom, Fábio, você tem uma experiência no futebol paulista, né? Há pouco tempo trabalhou no Bragantino, e nos seus clubes anteriores você costumou buscar jogadores jovens que você trabalhou na base, né? A gente teve exemplo, por exemplo, no Juventude do Peterson. Você tem essa ideia na Portuguesa, tentar usar jogadores jovens? A Portuguesa ano passado terminou o ano com alguns jogadores da base sendo usados, o Poloni deve estar no elenco. O que você pensa em relação a isso? É uma necessidade do clube, nós vamos ter atletas jovens provenientes da base do clube, isso é fundamental. Você falou do Juventude, tem o Marcos Paulo hoje que está jogando, hoje é um jogador meu lá do Flamengo, levei para o Red Bull hoje acaba estando no Juventude, então a gente tem um olho voltado para a base. Ele trabalhou com os melhores jogadores da base, jogamos com os melhores jogadores da base que hoje estão performando no profissional. E muitas vezes tem alguns jogadores nesse processo também, até 24, 25 anos, que estão um pouco perdidos. São jogadores que tiveram um nível muito alto, que ainda não encontraram o rumo na carreira e são bons jogadores. Então, dentro disso também pode aparecer algum jogador jovem também, com essa perspectiva de ter uma visibilidade muito grande que a Portuguesa dá, inclusive no Paulistão e na Série D do Brasileiro. Ô, Fabio, quero te fazer uma pergunta, 2 em 1. Primeiro, até que ponto é você que indica jogador para a Portuguesa? Eu sei que o treinador indica, também a diretoria indica, aí entra no consenso, tem isso. Até que ponto você está indicando o jogador? Gabriel Pires, eu sei que não trabalhou com você, embora foi do Botafogo ali, mas não sei se foi uma indicação sua, mas você com certeza deu o aval também. Em relação à parte tática, nos cursos que eu fiz com você, você sempre foca muito no equilíbrio. Nem é um time muito ofensivo, nem é um time muito defensivo. É sempre um equilíbrio, um time bastante competitivo. Mas a gente sabe que o treinador, querendo ou não, tem que se adaptar ao elenco, claro, mas o treinador ele tem a sua cara ali, né? Como que você pretende fazer a Portuguesa no Campeonato Paulista? Como ela tem que jogar? Claro, independente do adversário. Mas a cara do Fábio Matias é aquilo lá mesmo? Um time equilibrado? Forte na defesa, forte no ataque? Como é que é esse ponto também dos reforços? Primeira pergunta sobre a questão dos critérios. A gente tem que ter critérios bem estabelecidos na escolha do jogador também. Isso vem contra o que você faz em relação à ideia de jogo. Isso, para mim, acho que é fundamental. Segundo, a gente tem um trabalho interno muito forte. O clube tem um trabalho interno em relação a scout. Em paralelo a isso, você tem um trabalho também nosso que vai ter jogadores, muitas vezes, que dentro dos rankings do clube que não vão aparecer. São jogadores que os rankings não nos dão esses dados. A gente conhece muito o mercado. A gente teve casos, se a gente fosse pegar historicamente o Gabriel Pires, teoricamente é um jogador que não apareceria no ranking por estar nos últimos 3, 4 meses não atuando. Zé Vitor, ao contrário, Zé Vitor é um cara que apareceu, já conhecia. Então, acho que esse equilíbrio entre você ter essa área técnica, que é muito boa em relação à parte de scout, à parte de análise de dados, mas a questão da nossa leitura, a nossa capacidade de entender realmente o
que o jogador pode entregar e o que o jogador pode agregar. Ela é só forma de jogar. A forma de jogar, para mim, é uma forma agressiva, uma forma competitiva, uma forma combativa. A vantagem nossa em relação à Portuguesa e de outros lugares que eu passei, com exceção talvez do Juventude, é o tempo. E do Botafogo também. O Botafogo fiquei 2 meses como interino. Eu sou 2 meses trabalhando diretamente com os atletas. No Juventude fiquei 8 meses. Que é você ter uma equipe agressiva, competitiva. E no Juventude a gente tem um fenômeno muito claro, que era o menor orçamento da Série A do brasileiro. Então isso faz com que você tenha que jogar muito mais, competir muito mais para tentar equilibrar isso de alguma forma. Então essa é a ideia que eu tenho em relação ao equilíbrio do jogo, tanto da fase ofensiva quanto defensiva, mas principalmente precisamos ter um time agressivo, um time veloz, um time rápido, um time que consiga competir do início ao fim em relação ao jogo. Acho que isso é fundamental para ter sucesso num campeonato muito curto. O campeonato é praticamente quase um torneio, né? Nós vamos jogar Eu joguei muitas Copas São Paulo, a Copa São Paulo tem duração de 30 dias, e hoje o Campeonato Paulista tem uma duração aproximada de 30 dias também.